de Galho em Galho especial Web Summit Rio 2025, direto dos estúdios do LinkedIn no Web Summit Rio 2025. Estou aqui com um conhecido da casa, um amigo super especial, mas um profissional gigantesco do mercado de inovação, Otávio Tomé, da Copa Energia. Otávio, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui no Web Summit Rio. Obrigado, Terra, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês nesse evento maravilhoso. Boa. Primeira pergunta, o que a Copa está fazendo aqui? É o terceiro ano da Copa no Web Summit, o segundo ano como patrocinadora, esse ano com 4 objetivos bem pré-definidos. Acho que o primeiro objetivo é exposição de marca. A Copa Energia em si é uma marca nova, a gente tem apenas 4 anos de vida, apesar das marcas de produto terem aproximadamente 70 anos. Então, o primeiro objetivo é exposição de marca, para que a galera conheça o que é a Copa Energia e o que a Copa Energia faz. Segundo objetivo é explorar tendência, insight, olhar o que está acontecendo no mundo, as principais tecnologias, tendências, trazer isso para dentro de casa. Terceiro objetivo é um objetivo muito conectado com cultura de inovação. Então, como a gente, de alguma maneira, conecta os nossos executivos com o ecossistema, faça com que eles conheçam startups, soluções de mercado. E o quarto, que tem relação com esse terceiro de cultura, é conhecer o ecossistema e explorar o ecossistema como um todo. Então, startups, institutos de pesquisa, faculdades, universidades e todo o ecossistema que está presente aqui no Web Summit para se conectar com a Copa Energia. Maravilha. Pegando o gancho de cultura, a Copa Energia tem um dos programas que eu mais admiro no ecossistema de inovação, que são os embaixadores da Copa para a área de inovação. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona, como é que surgiu. Eu brinco que os Copa Makers, que são os nossos embaixadores de inovação, são as meninas dos olhos, dos meus olhos, na verdade. A gente está na 4ª edição do grupo de embaixadores de inovação da Copa Energia, e ele nasceu basicamente como uma iniciativa de criar um mindset de inovação e pessoas que trabalhassem em inovação e habilidades e competências de inovação em outras áreas da Copa. Então, quando eu comecei na Copa Energia, a área de inovação era só o Otávio, então era Equipe, que eu brinco, e a gente precisava criar essas outras áreas, mini áreas de inovação dentro das outras áreas de negócio da corporação, e a maneira que a gente encontrou de fazer isso foi criando o programa de embaixadores. A gente está na 4ª edição do nosso programa de embaixadores de inovação, que são os Copa Makers. Esse ano a gente está com 25 embaixadores dentro da turma, e eles passam por um período de 8 meses de imersão em habilidades e competências de inovação que precisam ser desenvolvidas para que eles consigam trabalhar a inovação no dia a dia. A inovação é um valor da Copa Energia, então é super importante que a gente desenvolva esse pensamento inovador dos nossos colaboradores e colaboradoras. E o segundo é explorar projetos e desafios e dores que eles têm no dia a dia para resolver através de inovação aberta. Então, o programa de embaixadores ele é uma das várias iniciativas de cultura que a gente tem dentro da Copa, e ele se conecta com todas as outras iniciativas de cultura. E o principal objetivo desse programa é fomentar esse pensamento inovador, fomentar a simplificação e fazer com que mais e mais colaboradores e colaboradoras tenham acesso ao ecossistema, acesso a tudo que a conexão com startups e o ecossistema pode resolver dos nossos desafios de negócio, sempre com uma parte de soft skill que a gente entende que são pessoas. Claro. A gente precisa desenvolver esse pensamento, esse mindset nos colaboradores, e através dessa trilha de 8 meses a gente desenvolve e capacita essas pessoas. Quantos já foram formados? A gente tem mais de 100 já formados. Olhando para a realidade... Não pode esquecer isso, porque é incrível. Mas olhando a realidade da Copa ainda é pouco, né? A gente brinca que é como se fosse um MVPzinho, uma startup. A gente tem mais de 4 mil colaboradores, então quando a gente olha uma base de 100 ainda é pouco, mas o programa vem escalando a cada ano e a gente aumentando o número de pessoas participantes. Mas... perante a Copa, de fato, pode não ser tão grande, mas é o maior que eu conheço no mercado. Então, fico os parabéns, porque às vezes a gente fica olhando, não, aqui em casa, não sei o quê, mas para o mercado é muito relevante o modelo e o exemplo. E o legal é que a gente criou uma rede mesmo, né? A ideia é de construir uma comunidade, então a gente tem grupos de WhatsApp e outros grupos com todos os embaixadores e embaixadoras, e a gente tem um encontro periódico entre todas as turmas. Que eu acho que é legal porque uma turma vai passando para outro conhecimento, é como se fosse uma espécie de mentor, e a gente vai transferindo esse conhecimento de uma turma para outra ao longo dos anos. Então, a gente está na 4ª edição e de muitas que ainda estão por vir. E vocês fazem um trabalho muito legal também, além dos embaixadores, porque assim, cultura é muito difícil de ser implementado, principalmente a cultura de inovação, que para muita gente gera um bloqueio. Uma das coisas que você falou aqui foi a questão de inovação ser um pilar da Copa Energia, que também é uma coisa que eu só escutei falar que vocês fazem. Pelo que eu conheço da história, foi um processo definido depois da criação da marca,
o brand positioning, posicionamento de marca. Não posso, combinamos de não falar inglês aqui. É muito ligado aos pilares e esse pilar é muito importante de estar dentro da cultura. Outra pergunta. O que te surpreendeu aqui no Web Summit Rio 2025? Teve alguma prática, algum conteúdo? Me conta um pouquinho. A gente está com um stand pelo segundo ano consecutivo, como eu falei. Então, na correria, a gente acaba não conseguindo acompanhar tanto conteúdo e tanta palestra. Mas acho que uma coisa que me surpreendeu muito positivamente foi a agilidade do pessoal do Web Summit de entender as necessidades das corporações patrocinadoras, né? Então, a gente, no segundo ano, recebeu há algum tempo uma possível oportunidade de desenvolver o que eles chamam de meetups, que são basicamente encontros dentro do lounge ou do stand que você tem, que você pode criar esse meetup com algum tema específico, anunciar dentro do aplicativo e as pessoas, de alguma maneira, vêm até o stand. E a gente fez o primeiro meetup ontem, que chamava Copa Energia, Encontro Inovação, Inovação Encontro Startups, alguma coisa assim. E a gente teve um absurdo de gente no stand. A gente trouxe todos os nossos executivos e executivas presentes no evento para um horário específico, então era um slot das 12h30 às 4h30, e aí todas as startups, todo mundo que estava que viu no aplicativo o Meetup veio até o stand se conectar com a gente. E a gente se conectou com... Até a hora que eu olhei ontem à noite, tinham mais de 52 startups conectadas na base no QR Code que a gente colocou lá. Incrível. Então foi muito legal, acho que essa nova feature, né, essa nova funcionalidade que eles colocaram no aplicativo e deram oportunidade para as corporações, e ver o tanto de startup interessada em se conectar com a Copa Energia, em fazer negócio, em trazer solução nova, e não só startup, universidade, institutos de pesquisa e outras entidades do ecossistema que se conectaram com a gente. Então foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, acho que... E o ponto alto do Web Summit, que a gente já sabe que é o ponto forte, é o networking. Então acho que se conectar com outras pessoas, outras empresas, pessoas não óbvias, de setores que são totalmente diferentes aos seus, e acho que estar aberto a isso pelo número de pessoas e pelo tamanho do evento, acho que isso enriquece muito. Acho que ontem também a gente teve café da manhã da Monk, a oportunidade de se conectar com startups e com pessoas que eu também não conhecia, que acho que é muito rico. Então acho que, para mim, o que fica de melhor do evento, do que eu acompanhei e do que eu pude participar nesse ano, foi a criação desse meetup e essa possibilidade das corporações de receber nos stands algo que não era possível antes. Isso está disponível no aplicativo para todo mundo saber e conhecer, e acho que isso foi muito rico. E acho que a questão de networking, conexão, que acho que vai ser sempre assim aqui, acho que pelo tamanho do evento, pelo número de pessoas, pela influência das pessoas. Então acho que esses dois são os principais outputs positivos e as coisas legais que eu vi do Web Summit nesse ano. Boa. Quer falar um pouquinho da tese de vocês e de como as startups e o ecossistema podem se conectar com a Copa? A gente tem basicamente hoje dentro da área de inovação 4 grandes pilares, né? Então, o primeiro pilar a gente fala que é o pilar de cultura de inovação, que a gente discutiu um pouquinho aqui, mas é basicamente de desenvolver soluções, programas, trilhas para desenvolver esse mindset inovador, essa cultura curiosa e essa habilidade de simplificar os nossos colaboradores e colaboradoras. Então, startups de treinamento, desenvolvimento, de gamificação, fazem muito sentido para esse primeiro pilar, né? O segundo pilar é o pilar de inovação aberta, que é basicamente como a gente se conecta com o ecossistema mesmo. Então, aí são desafios mais estratégicos de negócio, em que a gente abre esses desafios para o ecossistema e as startups se aplicam para os nossos desafios. Então, aí são projetos um pouco maiores, startups talvez um pouco mais desenvolvidas, né? O terceiro pilar é o pilar de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje a gente tem parceria com 3 grandes universidades brasileiras para desenvolver novos energéticos. Então, acho que esse pilar também tem ganhado cada vez mais relevância, as deep techs ou as startups que também nascem dentro de universidades. Acho que esse pilar vem ganhando uma relevância muito grande dentro da COP e dentro do mercado. E o quarto pilar é um pilar que a gente chama de novas tecnologias, que é um pilar que olha para a tecnologia emergente e como a gente aplica essa tecnologia na nossa operação. Então, aí eu estou falando de inteligência artificial, IoT, machine learning, e aí uma série de tecnologias emergentes para a operação da Copa Energia, que é uma indústria pesada, por assim dizer. Então, a gente tem essas 4 grandes teses dentro da área de inovação e os 4 pilares que a gente trabalha. Como é que a gente se conecta com a Copa? A gente pode se conectar com a Copa no Instagram, Copa Energia, a gente tem um LinkedIn da Copa Energia também, então todos esses canais são conectados com Copa Labs, que é como a gente chama a área de inovação da Copa Energia, então startups, investidores,
universidades e todo o ecossistema quiser se conectar com a gente está super aberto, super disponível para essa conexão. Show de bola. Otávio Tomé, muito obrigado por participar do De Galho em Galho, especial do Web Summit 2025. Obrigado a você que nos acompanhou, direto do estúdio do LinkedIn no Web Summit 2025. Até a próxima.